Olá, você lembra do pente fino nos benefícios do INSS? Pois é, hoje vamos lembrar que o pente fino estava para ser reiniciado com força total em 2020. Mas por conta do fechamento das agências e do distanciamento social e da necessidade de contratação de servidores para atender a demanda, fatalmente esse serviço será prorrogado. O pente fino será prorrogado. Mas assim que voltarmos à normalidade, ele virá com força total. A pandemia e a crise sanitária que está assolando o nosso país irá atrasar o pente fino do INSS. O avanço do coronavírus no país alterou o atendimento das agências do INSS e ainda deve afetar os planos do governo quanto à revisão dos benefícios por incapacidade, podendo trazer impactos até mesmo para as medidas de redução da fila de espera de benefícios. Tá certo? Apesar da crise, a Secretaria de Previdência informou no último dia 16 de março que, por enquanto, está mantida a contratação de servidores aposentados e de militares da reserva que participarão do mutirão convocado para reduzir a fila de quase 2 milhões de pedidos à espera de análise. A Secretaria informou que, diante da pandemia, não poderia confirmar a convocação oficial. Isso para até a última sexta-feira, dia 20. O prazo inicialmente previsto para a publicação desse edital, mas isso será resolvido. As perícias médicas para os segurados afastados do trabalho por acidente ou por doença foram interrompidas devido ao agravamento da crise sanitária, o que levou as agências ao fechamento. Inicialmente, o fechamento das agências é para até 30 de abril de 2020. Esse prazo poderá ser prorrogado a depender do avanço da pandemia no Brasil. Mas a convocação dos beneficiários de auxílio-doença para passar pelo pente fino, anunciado há mais de um ano, ainda no início da gestão do Jair Bolsonaro, não deve ocorrer antes que essa crise de saúde esteja sob controle. Vamos lembrar, o pente fino ele sofreu diversos atrasos devido às dificuldades do governo no desenvolvimento do sistema que organiza as perícias. A previsão mais recente era que as convocações do pente fino começassem no início do ano, mas não ocorreu ainda. Agora, vamos pensar no cenário atual. Por conta da crise de saúde pública, o governo se viu obrigado a decretar estado de calamidade pública. Teve que conseguir autorização para ultrapassar o teto de gastos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Pois bem, o Estado teve que aprovar leis a toque de caixa para liberar recursos para microempresas, teve que dar incentivo para os empresários no intuito de não haver demissão em massa e teve que criar um auxílio emergencial no valor de R$ 600 para os trabalhadores informais menos favorecidos. Muito mais ainda terá que ser feito, principalmente alguns setores estratégicos, como o setor aéreo. Todas essas medidas são necessárias para a economia não ir à bancarrota, para a economia não quebrar. E não tinha como ser diferente. A mão forte do Estado deve ser estendida nesses momentos difíceis. Isso é verdade. Agora, isso tudo tem um preço. Lá na frente, isso será cobrado de alguma forma, através da criação de impostos, aceleração das reformas administrativa e tributária e, por fim, a redução de gastos. Aí chegamos no pente fino. Ou seja, se já havia uma tentativa de cobrir o déficit das contas públicas, agora isso vai acontecer de uma forma exacerbada. Ou seja, o pente fino será uma ferramenta que o governo vai usar para cortar benefícios e revisar aposentadorias, pensões, auxílios, BPC-LOAS,
Enfim, o Estado vai buscar todas as formas para recuperar a arrecadação para honrar com seus compromissos e vai buscar naturalmente gastar menos. Onde for possível, o Estado vai tirar. Por isso, há de se presumir que o pente fino virá com tudo. A medida provisória que criou os dois programas de revisão dos benefícios do INSS, um é para investigar os pagamentos com indício de irregularidade, que já está sendo realizado desde o ano passado, 2019, e o outro é para revisar os benefícios por incapacidade, que ainda não começou e vai atrasar. Inicialmente, o governo precisava economizar 9,8 bilhões aos cofres públicos em 2019 com essas duas medidas. Com apenas um dos programas realizado, a economia, por enquanto, segue menor do que a esperada. No final do ano passado, de 2019, o INSS informou que suspendeu ou cortou 261 mil benefícios em todo o país, podendo gerar uma economia de 4,3 bilhões em um ano. Agora imaginem só o quanto o governo vai precisar economizar. Pois é, por isso é bom continuar atento, veja o que fazer para não perder o benefício. O primeiro passo para evitar a suspensão do benefício é ter os dados cadastrais atualizados no INSS, como endereço, para não correr o risco de ser notificado e não ver o INSS, e não chegar a comparecer no INSS. O INSS pode considerar o segurado convocado para revisão, mesmo que ele não veja a notificação, e vai acabar suspendendo o benefício caso a pessoa não responda à convocação dentro do prazo. Os dados pessoais podem ser checados e atualizados pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS. Todos aqueles que recebem atualmente o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, é bom ter os documentos que atestem a sua incapacidade de trabalhar, como laudos médicos e exames atualizados. Mas doutor, estamos em quarentena. Sim, eu sei. Logo essa situação estará superada e logo a gente vai voltar à vida normal. Outra coisa, se o benefício foi concedido pela Justiça, é importante levar uma cópia da decisão judicial e avisar o advogado sobre a convocação da perícia. Então, aproveite o tempo livre para organizar a documentação, toda a documentação médica e os documentos necessários. Assim vai ficar mais fácil. Crie uma senha no site do Meu INSS, peça uma cópia do seu processo administrativo. Assim você vai ganhar tempo se precisar apresentar as provas e argumentos para assegurar os seus direitos quando você for convocado. Tá certo? Não custa lembrar, quando for convocado para o pente fino, consulte um advogado especialista, um especialista em previdência para poder salvaguardar os seus direitos. Nós aqui do escritório estaremos recebendo todos esses documentos, tá ok? É só enviar para a gente. Estaremos atentos às informações e todas as mudanças que o governo vier a publicar, seja na atuação do pente fino, seja na concessão de benefícios, seja no planejamento de aposentadorias ou mesmo na revisão dessas aposentadorias. É só nos consultar, ok? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha, compartilhe o conteúdo nas redes sociais, com os amigos e com seus familiares. Se inscreva no nosso canal, clica no sininho aqui embaixo para receber novos vídeos em primeira mão. Se tiver comentário dos vídeos, pode enviar pelo canal que vamos responder a todos. Agora, se você tiver uma dúvida específica, pode nos consultar por WhatsApp, por e-mail ou pela página da web, que é www.ggradvogados.com.br. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.